levantamento mostra que insetos como borboletas e abelhas, que são essenciais para a agricultura, estão em declínio no Brasil. As informações e os detalhes quem traz para a gente é o André Freitas, que é professor do Instituto de Biologia da Unicamp e coautor dessa pesquisa. Ele vai explicar para a gente o impacto disso para a nossa produção agrícola. Seja muito bem-vindo, André. Obrigada pela sua participação. Obrigado, boa noite a todos. André, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho do papel, então, das abelhas, né? Em que cultivos as abelhas são importantes, qual o papel delas e também como está a nossa criação de abelhas aqui no Brasil. Então, se falar dos insetos de modo geral e tirando os polinizadores, em especial, abelhas fazem parte importante e são importantes polinizadores para vários cultivos de frutíferas e especialmente de árvores frutíferas e de outras culturas brasileiras. O problema de polinizadores e declínio deles no mundo já é conhecido há muito tempo. E no Brasil isso tem se comprovado também como sendo uma tendência. Então, ou seja, de alguma maneira, uma tendência generalizada no planeta todo é que abelhas e outros polinizadores têm decaído. No Brasil, em especial, existem o cultivo de abelhas, principalmente abelhas europeias, né, e africanizadas, mas as abelhas nativas, que são muitas delas sem ferrão e que produzem um mel de excelente qualidade, também estão declinando e diminuindo cada vez mais. E a que se deve esse declínio, né, que você falou aí que é no mundo inteiro? Por que esse declínio mundial? Então, o que nós temos percebido, né, nos estudos recentes, acompanhando aí populações não só de polinizadores, de borboletas, mas de todos os insetos, é que as mudanças ambientais e climáticas têm mudado e afetado diretamente populações de insetos em todo o planeta. Essa tendência começou a ser notada em países do clima temperado, né, Estados Unidos, Europa, que tem mais estudos de longo prazo, existe décadas de trabalhos acompanhando essas populações, e esses dados eram praticamente inexistentes ainda no Brasil e para outras regiões de clima quente tropical, especialmente porque a falta de incentivo à pesquisa de longo prazo nos deixava sem condições de entender o que estava acontecendo com essas populações do nosso país. Então, recentemente, os colaboradores meus três colaboradores de três universidades aqui de São Paulo, nós fizemos um trabalho que a gente tentou pegar da literatura e de dados não publicados de vários cientistas brasileiros se existem tendências claras para estabilidade, crescimento ou declínio das populações. O que a gente percebe claramente é que a maior parte dos estudos aponta para um declínio populacional, não só em abelhas e polinizadores, mas um declínio populacional generalizado em todos os insetos. É uma coisa que é notável no dia a dia, né? Muitas pessoas tinham essa impressão. Então, pessoas que andavam de carro há 10, 20 anos atrás, numa noite úmida e que o para-brisa ficava cheio de insetos esmagados, já não notam mais isso. Mas isso é um sentimento, né? A pessoa olha, acha que pode ter menos inseto, mas pode ser simplesmente uma impressão. O que a gente fez com esse estudo é mostrar que não é apenas impressão. De fato, as populações de insetos, não só no mundo todo, mas também no Brasil em especial, estão declinando. Isso é muito preocupante a curto prazo, mais preocupante a médio e longo prazo, pelos impactos que isso pode ter no nosso estilo de vida futuro. Eu já ia justamente perguntar, né, que impactos são esses aí no curto e médio prazo? Excelente. Então, além dos polinizadores, que é o que geralmente chama mais atenção da mídia e das pessoas, porque está relacionado diretamente à produção, especialmente de muitas frutíferas e alguns outros legumes, né, que a gente usa no dia a dia para alimentação, insetos são importantes em vários outros que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Então, são serviços que eles prestam de graça, né, para as sociedades humanas. Por exemplo, quando uma árvore cai na floresta, as folhas que caem no chão, um animal que morre, os primeiros organismos que vão degradar e quebrar isso em pedaços menores para serem finalmente degradados por bactérias e voltarem para o ciclo, né, de nutrientes, são insetos. Então, a gente pode imaginar que uma floresta, um cerrado com declínio de insetos, vai começar a ter um acúmulo de matéria orgânica acima do solo. E a disponibilidade desses nutrientes vai ser cada vez menor e mais lentamente vai retornar para o ambiente para ser usado por outras plantas. Uma outra importante
Outro serviço importante que eles prestam, se a gente pensar bem que todo o solo, a aeração do solo é dada por cupins, formigas, né, que escavam galerias enormes, por exemplo, as saúvas, né, as cortadeiras, que são tão prejudiciais para a agricultura, elas têm um papel importantíssimo nas florestas. E esse solo aerado, que ele se torna quase que uma esponja, ele vai ser também importante para quando existe a chuva, para que a água penetre nele, passe por dentro dessa esponja, né, de minerais e matéria orgânica, vá para o lençol freático e volte para a gente como água potável. Então, na falta de insetos que façam esse serviço, o que a gente pode perceber é que esse efeito da água da chuva superficial, que cai e já escorre rapidamente, não alimentando os lençóis freáticos, vão, a longo prazo, resultar em menos água disponível alimentando nossos rios. E uma outra coisa também importante é que insetos, de modo geral, alguns que a gente nem imagina, nem percebe que são importantes, várias lagartas e besouros são a base da cadeia alimentar de todos os ecossistemas terrestres. Né? Basicamente, tirando o ambiente marinho, tudo acima do solo, continentes, água doce, rios e lagos, a base das cadeias alimentares, né, o primeiro nível depois de plantas são insetos. Então, muitas aves, morcegos, macacos, sapos e até outros insetos dependem dessa biomassa de alimento para se manterem. Então, o declínio de insetos afetaria também toda a cadeia alimentar, como já está afetando. Em alguns lugares, por exemplo, que a gente encontra florestas com poucos insetos, porque estão próximas de áreas agrícolas, e às vezes o uso muito grande de defensivo acaba com os insetos dessa floresta, elas são florestas vazias de animais, porque você não encontra também muitas aves, não vai ter macacos, não vai ter cutias, enfim, todos os outros animais que dependem, no início, da produção de alimento, que são esses insetos. É um assunto bem diferente do que a gente realmente está habituado, né? Pouco se fala realmente sobre a diminuição dos insetos e tem até uma questão aí do controle biológico, né? Que alguns insetos, besouros, podem também ser utilizados para esse fim, né? Perfeito. Embora o controle biológico seja uma realidade, tenha crescido muito, ainda ele é muito pouco usado e muito menos usado do que poderia, levando-se em conta o potencial que o controle biológico tem no controle de pragas. Mas acho que mais importante que isso, para a gente lembrar bem, é que o declínio mundial de insetos não significa que os insetos praga irão diminuir. E aí parece até uma coisa, né, que é um contrassenso. Mas, na verdade, quando a gente tem ecossistemas muito ricos e com muitas espécies, existe um certo equilíbrio. Né? A gente sabe disso, então a agricultura familiar e pequenas propriedades costumam ter muito menos pragas do que monoculturas muito extensivas. E é natural, não tem nada de errado nem com uma nem com a outra. Mas a questão principal é que o declínio de insetos, de modo geral, que acabam sendo predadores naturais de algumas pragas, não vai fazer com que pragas e outros insetos que afetam diretamente a saúde humana, por exemplo, mosquitos transmissores de doenças, formigas urbanas que andam pelo lixo e andam pela nossa casa, em hospitais, e baratas, elas não vão declinar igual, porque elas se beneficiam dessa alteração. Os que vão estar em declínio são aqueles que são os mais importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, que faz a nossa vida melhor e menos suscetível a essas pragas. Então, esses insetos todos, que são centenas de milhares de espécies no planeta todo, no Brasil especialmente rico, elas vão declinando e diminuindo, enquanto uma meia dúzia que ataca plantações e que são pragas urbanas nas cidades vão continuar mantendo seus níveis e até crescendo. Então, é uma coisa, alguém pode imaginar, o declínio de insetos vai ser bom, vai ter menos praga na agricultura. Não, não vai. E isso que é o grande contrassenso para alguns, mas é muito fácil a gente entender. Uma vez que você acaba com toda uma diversidade, você favorece aqueles poucos que estão se utilizando dos recursos que a gente está dando para eles de graça e em abundância. Seja esgoto, que tem muito alimento para baratas e outros insetos, seja os lixões, né, os grandes aterros sanitários, ou seja, plantações enormes, extensivas, bem adubadas, né, cheia de folha nutritiva para essas pragas se alimentarem. Então, o declínio de insetos ele vai diretamente afetar as populações que são mais importantes para a nossa sociedade, mas não vai diminuir aquelas que são as que causam maiores problemas hoje, como transmissão de doenças, pragas agrícolas, dentre outras.
André, e aí, é possível fazer alguma coisa? Eu, como leiga, imagino que se é um movimento global é difícil a gente até interferir nisso, mas o que a população deve fazer? Se preparar para os impactos, assim, qual seria o caminho mediante esse cenário apresentado pelo estudo de vocês? Então, assim como o nosso estudo, vários estudos pregressos, né, que foram feitos na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, no Japão, já mostram isso e já chamam atenção para a urgência que é a gente começar a repensar. Eu acho que o principal e o primeiro passo seria mudar a mentalidade da população sobre o que são os insetos. Porque é inevitável, a população, de modo geral, os leigos, eles só recebem informação de inseto quando se trata de dengue, chikungunya, enfim, várias, né, febre amarela e outras doenças transmitidas, por exemplo, por pernilongos e outros mosquitos de modo geral. A gente sabe do problema que são baratas, de formigas, as formigas cortadeiras. A gente conhece, né, o público leigo, ele conhece inseto como algo ruim, como algo que não é bom para a sociedade, e se cria um nojo, uma aversão, eles são considerados feios. E depois que essa imagem é estabelecida na cabeça de alguém, ela não muda mais. Então, assim, uma coisa que no mundo inteiro as pessoas pensam e estão chamando a atenção é para a educação mudar a maneira como a população vê os insetos. Não significa que as pessoas têm que amar e querer criar inseto em casa, ter um inseto de pelúcia, não estamos chegando nesse ponto. Mas entender que eles são parceiros da sociedade humana e não inimigos. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, então, a educação e conscientização, que é mudar, né, a ideia do que é um inseto, se comparar com um mamífero, um animal de pelo fofinho, uma ave, que são bonitas, o inseto sempre está naquele rol de bicho feio. A outra coisa é a gente estimular, a partir das nossas agências de financiamento à pesquisa e do governo, de todos os governos, municipais, estaduais e federais, o aumento de verba destinada para a gente fazer monitoramentos das populações. Então, monitoramento é o acompanhamento periódico, né, contínuo e a longo prazo. Enquanto a gente não tem grandes séries temporais, ou seja, 5, 10, 15, 20 anos acompanhando populações de insetos, a gente não tem ideia do que está acontecendo. A principal dificuldade do nosso estudo no Brasil foi conseguir buscar na literatura científica e com pesquisadores de todo o país aqueles que tinham trabalhos de longo prazo, onde a gente pudesse ver se há uma tendência. Porque um trabalho com 1, 2 ou 3 anos é muito pouco tempo para a gente imaginar e ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o segundo passo, depois da conscientização, seria realmente trabalho de longo prazo. E, finalmente, existem muitas atitudes que podem diminuir essa queda acentuada, e elas estão relacionadas a boas práticas, tanto na agricultura quanto nas cidades, e contra a manutenção de reservas, enfim, de ambientes naturais, né, parques de modo geral, que sejam não só pensando numa ave, num mamífero, no mico-leão, na ararinha azul, que são importantíssimos, mas também pensando que os insetos também precisam desses refúgios. André, olha, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue de olho aí, né, nos próximos estudos sobre esse assunto, que com certeza é muito importante, especialmente para o nosso setor. Nosso tempo acabou, infelizmente, mas muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado e boa noite a todos. Ótima noite.